Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o João Guimarães, presidente do Observatório Social do Brasil aqui de Matão. Hoje nós estamos aqui num evento bastante especial para a gente, que é a apresentação do relatório quadrimestral, que são todas as atividades que a gente fez no último quadrimestre. Tenho aqui como meus convidados também o Júnior Jardim, que é o vice-presidente administrativo e financeiro. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, João. E você? Tudo bom também. O Tiago é o nosso coordenador no Observatório Social. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, João, tudo ótimo. E a Raquel, que é a nossa convidada especial para o nosso trabalho aqui de hoje. Tudo bem, Raquel? Tudo. Oi, pessoal. Tudo bom. Então, hoje, como eu disse, nós vamos apresentar o nosso relatório quadrimestral. Ele faz parte de um evento que o Observatório ele tem que fazer. A cada quatro meses, ele faz a apresentação das nossas atividades que a gente acabou realizando durante esse período. Dentre elas, temos, esse período passado, tivemos várias atividades, dentre elas acompanhamento de licitações, inquéritos que nós colocamos, questionamentos à Prefeitura, à Câmara Municipal e vários trabalhos também que nós estamos realizando. Então, queremos apresentar para vocês um pouco desse trabalho que nós fizemos e também falar sobre as nossas atividades no Observatório Social do Brasil aqui de Matão. Seria legal a gente explicar para quem está assistindo a gente, João, o que é o Observatório, o que ele faz, como começou. Acho que seria legal fazer essa introdução. Legal, Vamos lá. Então, o Observatório Social do Brasil é uma rede onde tem vários municípios integrados nessa rede, e cada município desses, então, tem um observatório constituído. Para constituir esse observatório, a gente tem que preencher alguns requisitos e acaba se filiando a essa rede, a qual a sede é lá em Curitiba. Hoje nós estamos aproximadamente com 150 municípios fazendo esse trabalho do Observatório Social. Trabalho bastante importante, trabalho de cidadania, que a gente precisa realizar nos nossos municípios. Acompanhamento da gestão pública e, principalmente, Júnior, a gente poder contribuir da melhor maneira possível com a gestão pública, já que nosso recurso, o dinheiro que a Prefeitura tem disponível e tanto a Câmara Municipal também, para poder utilizar na cidade, não é muito, é escasso. Então, a gente tem que contribuir para que esse dinheiro seja utilizado da melhor maneira possível, claro. Exatamente. E quando que o observatório surgiu aqui em Matão? Raquel, o observatório surgiu aqui em Matão em junho de 2019. Antes disso, teve um encontro, a qual o Júnior fazia parte também, de um grupo que se interessou por poder contribuir de alguma maneira para a sociedade, para o município. E encontrou na rede Observatório Social do Brasil uma maneira já estruturada, técnica, para poder fazer essa colaboração. Então, a gente começou em junho. Nós fizemos a nossa assembleia, a primeira assembleia, a qual eu fui escolhido presidente e mais o corpo de conselheiros administrativos, conselheiros fiscal. E em novembro, praticamente, a gente começou nossas atividades propriamente dita, com o coordenador e a equipe de voluntários também. Uma vez que o nosso trabalho depende todo dos voluntários. Só para dar um gancho assim, no que o João está dizendo, na época a gente tinha esse grupo, era eu e mais 2 amigos, e a gente tinha vontade de ajudar, assim, de contribuir de alguma forma, assim, com a questão, assim, de acompanhar as contas públicas, enfim, entender o que se passava na prefeitura, na Câmara, participar de alguma forma. A gente ficava muito naquela zona da reclamação, a gente sentava com os amigos e ficava ali batendo papo, reclamava e se indignava, mas a gente não fazia nada. E aí, de repente, deu um estalo, assim, a gente falou, vamos tentar buscar uma forma da gente participar, desde que também a gente não se envolva politicamente, partidariamente. A ideia era participar como cidadão mesmo, Era aquele sentimento assim, poxa, a gente paga os impostos e a gente como cidadão só gostaria de acompanhar isso de uma maneira mais próxima, assim, E aí, só que a gente não sabia o que fazia, nós somos cidadão comum. Como que faz isso? A gente chega na prefeitura, pede os documentos, mas que documentos são? A gente não sabia nem o que o vereador fazia direito. Aí, como é que a gente vai acompanhar isso, E aí a gente criou uma disciplina assim, tá, vamos aprender algo, vamos começar um aprendizado aí nesse sentido? Vamos, tá. Então vamos criar uma disciplina da gente pelo menos se reunir semanalmente para não dispersar o grupo, e a gente vai construindo alguma coisa. E aí
nessas nossas reuniões semanais, um amigo lembrou que viu algo na internet sobre uma instituição que já fazia isso, um acompanhamento dessa questão da gestão pública. Era uma instituição isenta, que era um envolvimento não partidário, e já tinha toda uma metodologia pronta. A gente falou, poxa, é exatamente isso, vai de encontro com o que a gente estava buscando mesmo, exatamente o que a gente estava buscando, sem tirar e nem impor. Era um negócio assim, poxa, é exatamente isso. E aí a gente descobriu que era toda uma metodologia já pronta. O observatório, como o João estava falando, é um negócio meio que... existe uma matriz no mundo dos negócios, assim, é como se fosse uma franquia, existe a franqueadora e ela prepara os seus franqueados, as empresas ali que querem montar o seu negócio, e ela entrega o know-how, né? O observatório para nós é algo assim. Ele é uma rede já consolidada, ele já tem toda uma metodologia. Os observatórios, eles trocam informações entre si, porque muitos deles já passaram pelo caminho das pedras. A gente ainda também está em constante aprendizado. E aí eles entregam esse know-how pronto para quem quer fazer esse trabalho na sua cidade, né? Sim. É isso aí. E a atuação de vocês é mais como uma empresa, uma associação? Como é que funciona? Nós atuamos mais como uma associação, né? Então nós fomos... para ser constituído o observatório, temos que ter um CNPJ, ser constituído legalmente mesmo, né? Então nós temos que prestar contas, tanto para a sociedade, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, com relação ao nosso relatório quadrimestral, como prestar contas para o fisco, né? Também como uma associação. É uma instituição jurídica, né? Tem que ter um CNPJ, né? Uma organização sem fins lucrativos, mas é uma instituição jurídica. Isso, né? É uma instituição civil constituída e composta por voluntários. Isso que é importante a gente colocar, né? Todos nós temos as nossas atividades, os nossos trabalhos, nossos né? trabalhos em si, mas no observatório nós contribuímos como voluntários, né? Nós não somos remunerados por isso, e contribuímos porque nós consideramos, como o Júnior colocou, de uma importância muito grande a nossa contribuição para com a sociedade a qual a gente está aqui vivendo, né? Então, apesar de eu não ser matonense, né, de nascimento, mas eu já estou aqui na cidade há mais ou menos uns 16 anos, sou natural de Itaquaritinga, mas vim de São Paulo para cá. Já tinha ouvido falar sobre o Observatório Social, tinha me interessado bastante, porque eu sou uma pessoa que me interesso muito pelas questões políticas, não partidárias, mas nas questões políticas. E quando foi me apresentado o observatório que estava sendo constituído aqui em Matão, eu fiquei assim bastante contente e feliz em poder participar. Que eu já tinha tido... Já tinha ouvido alguma coisa a respeito, já tinha há bastante anos atrás, assim, já escutado falar a respeito do observatório. Na ocasião fui procurar um vereador para poder ver a possibilidade de a gente poder constituir o observatório aqui em Matão, mas a ideia acabou não prosperando, né? Não foi para frente. E quando fui convidado para participar aí no observatório, não tive dúvidas de que era grande oportunidade para mim poder de alguma maneira contribuir aqui com o município de Matão, já que eu moro aqui e tudo mais, né? Então acho que de alguma maneira eu me sinto até na obrigação de poder, de alguma maneira, com a minha capacidade, meu conhecimento, poder contribuir de alguma maneira com o observatório. E qualquer pessoa pode se tornar um voluntário? Sim, Raquel, qualquer pessoa pode se tornar voluntário. Tem apenas uma restrição, que a pessoa ela não pode ter vínculos partidários. Então não pode ser filiado a partido político. Isso é muito importante, porque o observatório ele acaba tendo uma total liberdade de ação, não estando vinculado a partido político. Então pode entrar governo, sair governo, independente de qualquer que seja, o nosso trabalho é sempre técnico e sempre voltado à contribuição para o bem da sociedade de alguma maneira. Então a única restrição que tem para poder ser voluntário é que não seja, que não participe, né, seja vinculado a partido político, né? Então é a única restrição. Do restante não tem, né, restrição alguma, muito pelo contrário. Nós cada vez mais precisamos de voluntários, porque vocês vão perceber aí que o nosso trabalho é bastante extenso.
Então, tem muito trabalho, né? Bastante trabalho. Então a gente realmente precisa de voluntários, independente se tem formação acadêmica ou não. O importante é que tenha boa vontade e possa, né, tenha interesse de contribuir para a nossa sociedade. Pode ser qualquer um, né, João? Estudante, aposentado, professor, dona de casa, qualquer pessoa pode ser. E é bem assim, voluntário. nós temos uma liberdade bastante grande na participação desses voluntários, porque nós temos uma reunião semanal, né, com os voluntários. Hoje ela está sendo feita de maneira virtual, mas a gente se reúne presencialmente, e nessas reuniões então a gente acaba distribuindo o trabalho que a gente tem, né, que a gente acaba sendo envolvido, né, com os trabalhos, por exemplo, na questão de licitações, das compras públicas, né, então tem que fazer análise de relatórios, dados, tem que fazer acompanhamento, tem que participar de pregões, temos a parte de cidadania fiscal também, que nós vamos para as escolas, fazer a divulgação da importância das crianças, dos adolescentes, poderem participar da gestão pública, contribuir de alguma maneira, né? Então, a questão de voluntários para a gente é muito importantíssima e decisiva no sucesso do nosso trabalho. Está aí o convite, né, para todos esses que estão nos assistindo aqui, que possam se engajar com a gente nessa luta, assim, que é bastante enriquecedora, tanto para conhecimento próprio, né, nosso, né, de conhecimento que a gente acaba adquirindo, como principalmente para a contribuição que a gente pode dar aí com a nossa cidade, né, Júnior? E acaba sendo um desenvolvimento também, né? É um desenvolvimento, né? É um casamento, né? É um desenvolvimento até pessoal, assim, e uma contribuição que a gente dá, né? Sem a gente dúvida. se sente mais parte do município, a gente se sente mais envolvido, né? Isso mesmo. Exatamente isso. E como que os voluntários se capacitam no dia a dia para poder buscar saber mais sobre as leis, sobre os procedimentos que eles têm que estar atuando? Excelente pergunta, hein, Raquel? Porque eu vou te falar uma coisa, assim, a minha formação é de engenharia, então de gestão pública eu conhecia alguma coisa de que eu acompanhava e lia, assim, mas bem superficialmente. E quando o observatório apareceu, como o próprio Júnior falou, o observatório ele traz toda uma bagagem, né, um conhecimento que ele disponibiliza para nós como voluntários, para a gente poder, de alguma maneira, contribuir no trabalho que a gente vai estar fazendo, de acompanhamento das licitações, de cidadania fiscal, enfim, de tudo. Então, o observatório, como o Júnior colocou, ele é um pacote assim, que ele nos fornece muitos subsídios. Além de estar, né, de ser uma rede interligada, então qualquer dúvida, qualquer dificuldade que a gente tem, a gente acessa essa rede e disponibiliza, e aí nós temos o retorno, né, das pessoas que já passaram por isso nos auxiliar. Mas o Observatório Social do Brasil, né, a associação, o observatório, ela possui uma escola, né, de formação para esses voluntários, que é a Escola da Cidadania. Então, o voluntário, quando ele se engaja no observatório, ele recebe treinamentos, recebe cursos que são feitos à distância. É uma plataforma, né? Uma plataforma onde ele vai estar se capacitando. O que é o observatório, como que ele funciona, como ele vai ser constituído, a importância dele na cidade, né, para a cidadania, como as pessoas elas vão adquirir conhecimento para poder estar, o que é uma licitação, quando acontece, quais são os documentos importantes para que a gente possa analisar uma licitação. Então todo esse material, né, claro que não é assim extremamente aprofundado, porque não é uma faculdade nem nada, mas é uma escola onde ela capacita nós, como voluntários, a poder participar e principalmente para poder contribuir com o próprio observatório, né, através daquilo que a gente está estudando. E apesar de não ser não ser uma faculdade, assim, né, não ser uma graduação, vamos dizer assim, mas ela, além dos treinamentos que ela tem para nós, voluntários, né, ela também tem treinamento até para esses cargos públicos, vereadores, ela tem servidores públicos, exatamente. A Escola de Cidadania ela tem cursos específicos para todos esses profissionais, na parte de compliance, na parte de gestão, então tudo, transparência, é importantíssimo os cursos, e são muito didáticos. Não é porque assim, a pessoa faz tempo que não vai na escola, que vai ter, não. São cursos, são vídeos que é passado para a gente,
com informações, a gente pode imprimir os materiais, a gente vai estudando. Muito bem organizado, né? E como é a EAD, a gente pode fazer o curso de acordo com a nossa disponibilidade. Eu não posso durante o dia porque eu trabalho, mas posso escolher, sei lá, algumas horas à noite ou no final de semana. São cursos rápidos, mas bastante profundos, né, Júnior? No final a gente com tem até uma provinha para fazer. Tem até certificado e tudo mais. É muito importante são os cursos. E essa também foi uma das intenções de nós nos filiarmos, né, à rede do Observatório Social, por conta de ter esse recurso disponível para nós, né? Então, apesar de não sermos da área pública, a gente tem essa instrução, essa formação, essa orientação para como poder atuar frente à gestão pública. Muito bom. Sem dúvidas, é uma bagagem muito extensa e muito importante para todo mundo aqui do município. Eu gostaria de saber como que vocês fazem o acompanhamento da Prefeitura e da Câmara no dia a dia. Muito bacana essa pergunta. Assim. Agora a gente vai falar então um pouquinho a respeito do dia a dia do nosso trabalho. Eu vou convidar o Tiago, que é o nosso coordenador. Ele está na linha de frente, né, propriamente dita, do trabalho do Observatório. Ele quem pode dar mais detalhes assim, do que é o trabalho no dia a dia, como que a gente faz, quais são os acompanhamentos e tudo mais. Vai lá, Tiago. Então, com certeza. Como o João falou, eu sou o Tiago, eu sou o coordenador do Observatório Social aqui de Matão. E, bom, como a Raquel já colocou na pergunta, nós temos o acompanhamento em nossas atividades diárias, tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Então, nós fazemos esse acompanhamento tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo. O acompanhamento da Câmara nós realizamos da seguinte forma: nós acompanhamos as sessões da Câmara, que acontecem uma vez por semana, e também nós acompanhamos as audiências públicas. Além disso, nós entramos constantemente, nós fazemos o acesso ao portal da transparência da Câmara, e lá nós temos acesso à frequência de cada vereador na sessão legislativa, aos projetos de lei que cada um apresenta, às despesas que a Câmara tem, os custos para o município, né? E a produtividade de cada um dos vereadores. E vamos ter uma ferramenta, né, Tiago, que vai nos ajudar bastante nesse sentido, né? Sim. Especificamente na Câmara Municipal. Qual é? Com certeza, João. Nós temos o MonitLeges, é uma ferramenta do próprio Observatório Social do Brasil, que está passando por algumas reformulações. Então, em breve, nós passaremos a utilizar esta ferramenta, que já está em fase final, para ser encaminhada aos observatórios locais, para que os observatórios locais possam utilizar e fazer um acompanhamento ainda mais preciso da atuação do Poder Legislativo no município. É uma ferramenta que ela é uma plataforma também que ela faz um monitoramento, né, da Câmara, dos vereadores, dos trabalhos dos vereadores, o que eles estão fazendo, da presença deles ali, as leis que eles estão votando, né? Tem também a relevância da lei, né? Isso é importante também. E porque a Câmara, na verdade, ela é um centro de custo acoplado ao município, né? Ela tem as suas despesas próprias, ela tem a sua operação própria, né? Porque é ela que dá a estrutura para o vereador poder fazer o seu trabalho, né? É mais ou menos isso, Sim, né? Sim, exatamente, João. O MonitLeges, até o momento, ele tem acompanhado a atuação da Câmara a partir de 3 variáveis: a produtividade de cada um dos vereadores, as despesas que a Câmara tem para o município e as faltas que eles trazem também, as faltas que os vereadores têm em relação às sessões legislativas, né? E como você bem apontou, o projeto de lei, cada projeto de lei ele tem sua relevância, ele tem um impacto. Então o MonitLeges ele também faz essa distinção entre a respeito do próprio impacto que o projeto de lei tem, se ele é se ele causa um baixo impacto no município, um médio impacto ou um alto impacto, né? Mas e nada supera também, né, Tiago, o próprio contato, né, que nós como cidadãos temos que ter com o nosso proximidade, nosso né? vereador, né? Porque claro. é o primeiro contato que a gente tem com a administração pública, deve ser o vereador, né? Aquele a qual nós votamos, aquele foram eleitos, né? Então aí para poder de alguma maneira é o nosso servidor mais próximo, né? É o nosso servidor mais próximo. Então, apesar de hoje nós estarmos acompanhando as sessões de maneira virtual,
não deixa de, sempre que possível, a gente ter esse contato com os vereadores, que é o nosso interlocutor com a gestão pública, né? Com o executivo, né? Temos que estar muito, muito próximos dos nossos vereadores. Diferente com relação, por exemplo, como os deputados, né? O deputado estadual, federal, a gente elege, mas eles estão bem distantes da gente. O nosso contato com eles é bastante restrito. Com o vereador, não. Com o vereador, a gente tem a oportunidade de estar ali frente a frente com ele. Exatamente. E como você bem colocou, né, Tiago, naqueles projetos assim bastante relevantes para o município, nós como cidadãos, né, não só o observatório, mas o cidadão comum, né, do município, a gente tem a obrigação de expressar a nossa opinião frente àquele projeto que está sendo votado, para que o vereador nos represente com a nossa opinião, e não com, às vezes, a opinião própria dele ou a opinião de alguma situação lá mais conveniente para o próprio poder legislativo ou executivo, né? E esse exemplo aí, João, que você deu do deputado, né? A distância que a gente está de um deputado é bem curioso, né? Porque quando a gente fala assim, o observatório em Matão, as pessoas, os cidadãos matonenses que querem fazer alguma coisa em Matão, está muito próximo. A gente tem, na nossa cidade, a gente tem poder de influência como cidadão, né? Sem dúvida. É o contato com o vereador, até mesmo com o prefeito. Sim. Né? A gente tem poder de fazer diferença, assim. É diferente mesmo de uma esfera estadual. O que a gente pode, talvez, influenciar, né? O máximo, estadual, às vezes, é um e-mail pro deputado, né? Mas é bem distante. Então, tá distante, a gente tem uma oportunidade ímpar, né? De contribuir, principalmente com o nosso município, com essa proximidade que a gente tem com o vereador. Então, convido, né, a todos vocês que estão nos assistindo aí, que reflitam a respeito dessa importância que nós temos com relação à gestão, né, principalmente do legislativo, da proximidade que a gente deve ter com eles, né? Não podemos só simplesmente votar lá e esquecer lá que votou, para quem votou, não, muito pelo contrário, né? A gente deu um voto de confiança para esse vereador, né, para esse prefeito, e a gente tem que cobrar as nossas, né, as necessidades, né, o que é importante não para a gente, mas o que é importante para a própria comunidade, né, para que nós estamos vivendo. O nosso papel não vai só até aí, né, só até o voto. Muito pelo contrário, né, a gente não se isenta da responsabilidade elegendo o nosso vereador. De maneira alguma. A gente precisa participar. Como em qualquer outra coisa, a gente precisa estar presente, precisa acompanhar, precisa saber, precisa entender quanto que entra de dinheiro no município, quanto que sai. A gente precisa ter pelo menos essa informação e fazer o acompanhamento, né? E até porque, né, Júnior, também qualquer coisa que aconteça, né, no Poder Executivo, lá na Prefeitura, ou um projeto da Prefeitura, ou um recurso que está sendo despendido, né, para ser utilizado em alguma coisa na Prefeitura, é o vereador, né, que ele tem a prerrogativa de fiscalizar, de acompanhar. Exatamente. Então, nós, como observatório, a gente, sempre que necessário, a gente acessa os vereadores, né, para alguns questionamentos, né, em relação à prefeitura, mas independente do observatório, né, nós como cidadãos temos total direito. Porque o observatório não é fiscalizador, né? Ele não é um agente, nós não somos fiscais. Não. Né? Nós somos uma ferramenta da sociedade, vamos falar assim, né? Uma ferramenta que se organizou, é uma instituição que se organiza para fazer esse acompanhamento, né? Exatamente. Mas nós não somos fiscais, esse é o papel do vereador. Então, acho que todas as nossas demandas, né, quando a gente encontra uma demanda, quando a gente encontra uma inconsistência em algum edital, alguma situação, o vereador acho que é a prioridade para a gente acionar, porque é ele que é responsável. Que tem o poder, tem né, o poder de questionar o executivo, né, e a obrigação do executivo de retornar a ele essa informação. Exatamente. Exatamente. Isso é bem importante destacar o que o Júnior acabou de dizer. O observatório, ele não é um órgão fiscalizador. Ele faz o acompanhamento, a palavra adequada seria o monitoramento das próprias ações do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Então essa é uma palavra muito adequada para poder abordar essa realidade. Exatamente. O monitoramento, o acompanhamento. Existem atribuições que são específicas da própria Câmara, né? Então essa atribuição de fiscalizar o Executivo, antes de mais nada, uma atribuição da própria Câmara, dos vereadores, que, como o João falou, são os representantes diretos do povo. Sem dúvidas, a atuação conjunta é essencial.
Agora, entrando para um viés mais dos gastos públicos, eu gostaria de saber como que são feitas as compras na prefeitura, como que vocês acompanham isso? Certo. Nós acompanhamos as despesas públicas do município de uma forma geral. No entanto, as licitações é o principal objeto das nossas análises no Observatório Social de Matão. Então, nós, ao longo desse último quadrimestre, de setembro a dezembro, nós acompanhamos 18 licitações, sendo um valor observado de aproximadamente 13 milhões de reais. E entre essas licitações... Seria o volume, né? 13 milhões seria o volume Isso. que foi acompanhado, né? Isso, 13 milhões é o valor estimado, é o total de valor estimado para cada uma das licitações. Então a gente tem 18 licitações que nós acompanhamos. Se nós formos somar o valor estimado para cada uma dessas licitações, dá esse total de 18 milhões. Tá. É o total, né? O total do valor estimado. O total do valor licitado, o valor que de fato foi, acabou se tornando O que comprou? negociado. negociado. Foi comprado, exatamente. Isso acaba sendo o valor de 7 milhões. Tá. Ô, Tiago, e toda compra é feita através de licitação? Nem toda compra é feita através de licitação. A licitação, antes de mais nada, é bem importante frisar, ela é o procedimento administrativo pelo qual o ente público, principalmente a prefeitura, ela fecha um contrato, ela fecha um negócio com uma organização privada. Então, a licitação é todo esse procedimento administrativo. Mas não é apenas a licitação que é o meio pelo qual a prefeitura faz as compras públicas, né? Nós também temos o mecanismo das compras diretas. Então, entre compras diretas, a gente tem compras que são dispensas, que são dispensadas, né? Que não precisa fazer o processo licitatório. Que não necessita fazer todo aquele processo licitatório. Que não tenha o pregão, que não Sim. tenha concorrência, assim? Sim, a gente tem a dispensa de licitação e a gente tem a inexigibilidade de licitação. Qual que é a diferença das duas? A diferença é que a dispensa, a própria lei, ela já traz um conjunto de situações específicas que pode ocorrer a necessidade de dispensa. Por exemplo, dá um exemplo aí. A gente tem um caso que a gente estava acompanhando também, que a gente acabou acompanhando, de exames laboratoriais que foram comprados aqui no município. A gente teve um valor da compra de 7 mil, um valor dessa compra, no caso que foi para o canil municipal. 7 mil reais, né? 7 mil reais, e o que é um valor baixo. Então, normalmente, quando são compras de valores menores do que o que exigiria uma licitação, se faz essas dispensas, né? Sim. E aí a gente tem também os casos de inexigibilidade de licitação, que são aqueles casos que a lei, a própria 866 de 93, prevê que é quando existe a inviabilidade de competição. Então, quando não é... E ela não tem um limite, assim, ela não tem um teto assim, de gasto, é isso? Ela tem um teto, só que aí teria que ver na lei o valor. Tá, Ela- mas existe um teto. Mas A outra ah, também tem, sim. outra modalidade. Sim, Entendi. ela tem... E ela essa tem aqui esse- muito específica é, às vezes, por exemplo, um software, por exemplo, alguma coisa assim que Talvez só um fornecedor só uma detenha daquilo. porque a tecnologia é muito específica. Isso. Que é o que deve ser mais ou menos evitado, né, para que possa haver a concorrência. Sim. Então, na entre- prática, existe um tipo de licitação, que existe um tipo de modalidade de compra, uma forma de compra que abre-se todo um processo, tem lá um pregão, um leilão, né? E aí Isso. ganha-se pelo melhor preço, vamos falar assim. A prefeitura vai contratar quem oferece menor. o menor preço, Menor preço. né? No caso, o que acontece, então assim, voltando de uma forma geral, a gente tem as licitações e a gente tem essas compras diretas que envolvem as dispensas e a inexigibilidade. Então, nas licitações, a gente tem as diferentes modalidades que a própria Lei 866 de 93 prevê. Né? A gente tem o pregão, na verdade o pregão ele ainda veio depois da 866. A 866 ela fala do leilão, ela fala da tomada de preços, ela fala do concurso, aí ela fala de algumas outras modalidades ali. Posteriormente veio a lei do pregão presencial e posteriormente, por meio de um decreto, foi regulado o pregão eletrônico. Sim. Então, aqui no observatório especificamente, o que a gente tem observado dentro dessas 18 licitações, a maioria são pregões. Mas assim, só para complementar, o que o observatório faz seguindo essa, vamos pensar na modalidade de licitação com concorrência, né, que é essa que tem o pregão. Como que o observatório começa o trabalho, vamos falar assim? Sim. Então, o que acontece? A prefeitura, ela publica um edital
no qual estarão especificados qual o objeto da licitação e qual é o valor de cada uma das licitações. Se é um serviço, se é uma compra, sei lá, de alimento, produto, se é de material software, elétrico, se é para a área de saúde. Então, tudo começa quando a prefeitura ela publica esse edital. É aí que a gente fica sabendo, então, né? É aí que a gente fica sabendo que a prefeitura vai comprar alguma coisa. Exatamente. Sim. Ou contratar um serviço. E como vocês têm acesso aos documentos de cada compra, de cada licitação que é realizada? Isso, então, após a abertura desse edital, nós solicitamos para a prefeitura o acesso à informação ao processo licitatório. Então, o que isso significa? Significa que a gente, por meio da lei de acesso à informação, qualquer cidadão tem direito a ter o acesso às informações que a prefeitura detém, no caso. Então, nós solicitamos esse acesso à informação dos processos licitatórios. E, existe mais um conjunto muito vasto de documentação que não está presente no próprio portal da transparência do município. Então, após o momento que nós solicitamos esse ofício de acesso à informação, como tem acontecido nesses meses, de setembro a dezembro, a prefeitura ela ela coloca uma data, ela agenda uma data na qual os membros do observatório, normalmente um membro, pode estar lá presente, né, para poder ter o acesso a esse processo licitatório. E lá a gente encontra uma série de documentos que vão além do edital, né? A gente encontra as cotações de preços que são realizadas para cada uma dessas licitações, a gente encontra as minutas de edital, a gente encontra as minutas do contrato, nós encontramos o parecer jurídico. Esse processo licitatório, então, é toda a documentação que é juntada e que é encaminhada provavelmente para o setor de compras. Isso. E aí o setor de compras monta o edital e publica esse edital, mas toda essa documentação é quem vai embasar aquela compra, ou seja, vai mostrar qual é a necessidade daquilo, a quantidade. Aí a área de compras vai fazer uma pesquisa de preço daquilo, né, com vários fornecedores, para poder chegar num valor que é o que vai ser apresentado no edital. Então o edital é que vai ter esse valor. Exatamente, João. Um ponto muito importante que você tocou é quando nós temos acesso ao edital, nós temos ali o objeto da licitação, né? E nós temos o valor estimado para aquela compra específica. Esse valor estimado, para a prefeitura poder chegar naquele valor, antes disso foi feita uma cotação. Segundo a lei, tem que ser com pelo menos 3 fornecedores diferentes, 3 empresas diferentes daquela área. E aí aquele preço, ele surge dessa média das cotações de preço realizada pela prefeitura. Então, essa é uma parte dessa documentação que o João acabou de falar, por exemplo. E aí nós também temos lá o parecer jurídico, aprovando aquela licitação específica. Nós temos a solicitação do departamento específico que fala daquela necessidade de ter determinado item, determinado objeto. Tem a dotação orçamentária, né? Sim. Qual que foi o departamento, né? Com base na lei, né? Que é aprovada todo ano, né? Que é feito um orçamento anual, né? Onde a Câmara aprova isso, não é? Sim. E aí ela organiza ali, ela fala, ó, tanto vai para saúde, tanto vai, sei lá, para alimento, para educação, né? Sim, exatamente. Como se fosse um plano de contas, né? Exatamente. E aí a prefeitura, em uma data que eles mesmo agendam, eles colocam essa data para os membros do observatório estarem presentes para poder ter acesso a toda essa documentação que faz parte do processo licitatório. E são muitos documentos, Thiago? São muitos documentos. Envolve, normalmente, o que acontece? Na prática, existem licitações que são mais de 1000 páginas, existem licitações que são um pouco menos, mas ainda são mais de 500 páginas. E o que hoje o membro do observatório faz atualmente aqui na Prefeitura Municipal de Matão? Nós chegamos neste dia na Prefeitura, nós tiramos as fotos de cada folha desse processo licitatório, porque nenhum desses documentos, a maioria deles pelo menos, não está disponível de forma eletrônica. E como nós temos essa data que foi agendada para a gente ter o acesso ao processo licitatório, a gente tira a foto de cada um desses documentos, nós juntamos em um arquivo para posteriormente a própria equipe do observatório realizar essa análise. E essa análise ela é feita por meio das ferramentas que são próprias do sistema USB, que norteiam
essa análise de cada um desses processos licitatórios. Existe um checklist, na verdade, né, que norteia a gente, né? Exatamente, existe um checklist específico para cada modalidade de licitação. E aí que entra o nosso trabalho, né, Raquel, como voluntários, de depois de ter feito já juntado toda essa documentação, ter feito essa pré-análise já com as ferramentas do observatório, aí entra o trabalho dos voluntários para poder verificar se aquilo que está sendo, se aquela documentação que está lá, se nós precisamos de mais alguma informação, se devemos estar questionando alguma informação que está lá no processo licitatório. Ou que às vezes não esteja, né? Ou que não esteja, que é importante que esteja lá, tudo para poder subsidiar aquela compra, né? Aquele edital ou aquele pregão que vai acontecer. Então é de suma importância para nós, como observatório, termos acesso imediato a esses documentos, porque só assim a gente pode colaborar de alguma maneira com a gestão pública, ou seja, aquela quantidade de produtos, por exemplo, que está sendo requisitada, faz sentido realmente aquilo que está sendo? Tem um histórico que mostra que aquela quantidade que está sendo comprada realmente é suficiente, é insuficiente, é mais do que suficiente? Tem dados que vão sustentar tudo aquilo que está sendo comprado, dos orçamentos, enfim. É nessa hora que o observatório pode colaborar com a gestão pública, de fazendo uma análise mais aprofundada de toda essa documentação, de todas essas informações que estão lá dentro, para que a gente possa, novamente, que aquela compra que vai acontecer seja comprado realmente o que é necessário, da melhor maneira possível, com o recurso disponível, porque, volto a dizer, né, o recurso que a prefeitura tem é escasso, né? Não está sobrando dinheiro. Então, para cada compra que vai ser feita, essa compra ela tem que ser muito bem estudada para que ela possa seja realmente comprado aquilo que é necessário, né? Não tenha desperdício, por exemplo, né? Que é uma questão bastante importante, que o dinheiro seja bem gasto, assim, que o dinheiro seja bem gasto, que é o nosso dinheiro, né? Dos nossos impostos e o dinheiro que a própria prefeitura recebe. E aí a gente retorna no valor dos 7 milhões que foram licitados e que o observatório observou nesse período, de setembro a dezembro, né? Então o observatório acompanhou um volume de 13 milhões, mas o que foi negociado dentro desses 3 milhões, dentro desses 13 milhões que o observatório acompanhou, foi algo em torno de 7 milhões. Exatamente, 7 milhões. Ou seja, o processo licitatório, né, como é um processo de concorrência pelo menor preço, apesar de ter acompanhado os 13, na hora lá do pregão, o que acontece é que, como é o menor preço, a tendência do valor é sempre diminuir, né? Esse realmente é o objetivo. Por isso a importância da licitação, né? Da concorrência, de uma concorrência assim, com mais participantes, tal, porque a tendência é que o preço possa cada vez cair mais. Também não podemos pensar só no preço, né? Temos que pensar também na qualidade do produto. Exatamente. E do serviço que está sendo oferecido. Exatamente. Às vezes, o que pode acontecer é que aquela empresa que está oferecendo o menor preço, às vezes não vai conseguir atender aquilo que está especificado. Depois o Thiago até vai dar um exemplo, né? Nesse sentido de uma compra que foi feita com foco no custo-benefício mesmo. Não só no menor preço. Não, que é muito importante, né? Porque a ideia do observatório não é só gastar menos, é gastar com eficiência. Com eficiência. E a gente já teve a oportunidade de participar de vários pregões, onde a própria empresa lá que estava ofertando o menor preço, na hora, assim, estava, né, sendo questionada pelas demais empresas que eles tinham um problema de qualidade e tal. Então, a importância também nossa é de estar participando dos pregões, onde a gente possa ali verificar o que está acontecendo, apesar de a gente não interferir no pregão, né, Júnior? Mas a gente poder levantar questões, né, ou registrar questões que estão acontecendo lá e que depois podem trazer prejuízos à prefeitura futuramente. Exatamente. É isso aí. E as compras que foram analisadas nesse período de 4 meses que vocês estão agora relatando, o Thiago poderia dar destaque para algumas que foram realizadas? Sim, nós acompanhamos licitações da área da saúde,
Nós acompanhamos licitação de combustíveis, nós acompanhamos licitações de veículos, né? Nós também acompanhamos a licitação de marmitas, nós também acompanhamos a licitação da merenda, que foi uma licitação que ocorreu aqui no município de Matão em 2018, e a empresa, desde quando ocorreu essa licitação até hoje, ela serve esse serviço específico para merenda escolar. Ela teve o contrato prorrogado e na última prorrogação de contrato a empresa prorrogou até dezembro de 2021. E na linha do que o João falou, nós tivemos um exemplo claro assim de como a competição ela acaba trazendo ela acaba fomentando essa queda no preço do valor estimado para o valor licitado. Nós tivemos uma licitação de testes rápidos para a Covid. Essa licitação ela foi realizada no formato de pregão eletrônico. O valor estimado era pouco mais de 400 mil e o valor final ele chegou a quase 80 mil. Então 23 empresas de diferentes lugares do país participaram dessa licitação e a gente teve uma queda muito grande, de pouco mais de 400 mil para quase 80 mil entre o valor estimado e o valor final. Então, Raquel, para você ver como o Thiago colocou sobre as modalidades, né, de licitação, a questão, né, nesse caso aí que foi um pregão eletrônico, ele dá oportunidade de muito mais empresas participarem do que às vezes um pregão presencial, que aí a empresa tem que vir aqui presencialmente e participar. Então a concorrência acaba sendo muito menor. E no pregão eletrônico a concorrência é muito maior. Do valor então de 400 mil, né, que foi licitado, chegou-se num valor de quase 80 mil, pouco mais de 79 mil. 80 mil reais. Então de 400 caiu para 80. Para os pregões presenciais, o Observatório participa da concorrência, ele participa de todo o processo ali, né? E no eletrônico, você tem acesso a uma plataforma para acompanhar também? Sim, existe uma plataforma do governo federal que se chama Compras.gov. É por meio dessa plataforma que nós realizamos o acompanhamento de todo o processo licitatório na modalidade do pregão eletrônico, né? Então nós acompanhamos os lances, nós acompanhamos os valores que são ofertados, que são oferecidos por cada uma dessas empresas, né? E é exatamente isso que nós notamos, a presença de várias empresas de vários lugares que acaba fomentando a competição nessa modalidade específica do pregão eletrônico. Tem algum outro exemplo desse quadrimestre, assim, de licitação que foi acompanhada? A gente tem a licitação A gente tem, no caso, a licitação da marmita, né? Sim. A gente tem a licitação... Que é o exemplo, né, que a gente... a gente tem uma licitação da marmita que foi acompanhada aqui do município. E nessa licitação específica, a gente teve o valor final de R$ 13,50 por marmita. E essa licitação ela é muito interessante porque ela ocorre sempre, ela acaba ocorrendo com uma... Tem todo ano, né? Todo ano com uma certa frequência. E a gente tem um contingente muito grande de pessoas que acabam necessitando dessa marmita, né? Ela é destinada para o CAPES, ela é destinada para o SAMU, perguntar. Ela é destinada para o Corpo de Bombeiros também. E nessa licitação específica, Thiago, eu me lembro que no ano... Acho que foi uma das primeiras licitações, né? No ano retrasado, logo na abertura do Observatório, Raquel, a gente teve a oportunidade de acompanhar uma licitação dessas das marmitas, e, né, com acompanhamento do pregão, 2 voluntários participaram lá, né, ativamente, verificaram, porque as empresas elas tinham que levar o produto, a amostra, né, que ia ser servida, e voltando na questão do processo licitatório, da licitação em si, Raquel, é importante porque o trabalho começa na publicação do edital, que a gente fica sabendo que vai ter a compra. Então a gente começa analisando a documentação, que é o processo licitatório, participa do pregão, depois analisa o contrato que é firmado com a empresa que ganhou o processo. E depois é importante que a gente possa também acompanhar a entrega daquele produto ou do serviço. Para poder, né, acompanhando aquilo, a gente pode realmente comprovar que aquilo que foi apresentado no dia do pregão, Júnior, é o que realmente está sendo entregue, né? Porque Sim, pode exatamente. acontecer
de no dia do pregão apresentar uma coisa e na entrega lá do dia a dia acontecer outra. Então, e foi justamente o que aconteceu nesse último pregão, né, Tiago? As pessoas alguns dos servidores que participaram, eles reclamaram muito da primeira compra, né, daquela que a gente havia acompanhado, e que agora, depois dessa nova compra que a empresa que ganhou, a gente entrou em contato com essas pessoas que estavam recebendo essa marmita, né, o produto em si, e eles realmente afirmaram para a gente que o produto vinha sendo entregue conforme aquilo que foi apresentado. Então, mais uma vez, a importância da participação dos voluntários e a necessidade de termos no nosso corpo do Observatório Social o maior número de voluntários possíveis, né, Júnior? Porque temos que analisar o processo licitatório, temos que acompanhar o pregão, depois temos que acompanhar a entrega daquilo lá. Então, como todos nós, assim, nós trabalhamos, os próprios voluntários, quanto mais, melhor, porque a gente pode se dividir, né, Júnior, no trabalho. Quanto mais pessoas, mais frentes de trabalho, mais grupos de trabalho a gente consegue abrir, né? Para acompanhar dúvida. Mais licitações, mais compras diretas, acompanhar o trabalho do legislativo e um dos trabalhos do observatório nesse monitoramento, dando esse exemplo da marmita, às vezes o edital ele às vezes falta alguma informação, o observatório contribui com esse departamento, porque às vezes é uma coisa que o departamento não se atentou, e aí o observatório ele chama atenção. Por exemplo, no caso da marmita, o observatório sugere, seria importante existir uma tabela nutricional, seria importante você especificar qual que é o alimento, não só especificar carne, porque tem vários tipos de carne, né? Exatamente. E aí você abre fica muito subjetivo. E arroz, então? O arroz, exatamente. Então a ideia é... Arroz bica fina, bica grossa, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Às vezes no edital diz que tem que fornecer arroz, mas não fala, né? Não especifica. E se não tiver no edital, não tiver no processo licitatório, o fornecedor vai entregar isso e ele não está errado, né? Não está errado mesmo. Exatamente, Então, dentro desse checklist que o Thiago comentou, né? Que é um checklist onde é feito toda uma conferência de diversos itens. O processo está paginado? Está ok. Existe a especificação da descrição detalhada? Existe. Preço médio? Existe. Então, existe um checklist que vai norteando o observatório, para que a gente, às vezes, falta alguma informação, que é o que a gente chama de inconsistência, e a gente sugere para que o departamento ou a secretaria ali faça a correção. E o mais importante, né, Júnior, que tudo isso aconteça antes do pregão. Antes do pregão. Porque uma vez feito o pregão, né, Raquel? Uma vez que foi negociado e contratado, o trabalho para poder depois corrigir alguma coisa assim, né, que não foi exatamente especificado assim conforme a necessidade, é muito mais difícil do que a gente pode evitar isso. Aí a questão assim, a contribuição na própria eficiência do processo licitatório que nós como observatório podemos dar na gestão pública. Exatamente. E nesse período da pandemia que nós estamos, para poder enfrentar a Covid, o município está recebendo uma despesa da federação, dos estados que estão repassando para a gente. Como é que vocês estão acompanhando essas despesas agora? É uma receita, existem as receitas, né? E aí existem os gastos vinculados ao Covid, é isso, né, Thiago? Temos feito um grande acompanhamento, né, Thiago? Exatamente. Pode dar mais uns detalhes aí pra gente. Exatamente, né? Nós tivemos uma lei específica do ano passado, que essa lei ela autorizou a União repassar recursos para os municípios, né? Devido à pandemia e devido às próprias consequências da pandemia nas contas públicas do município. Aqui para o município de Matão especificamente, foi repassado da União aqui para o município um valor de pouco mais de 9 milhões. Esse valor de pouco mais de 9 milhões, aproximadamente 8 milhões, ele tem uma destinação de uso livre. E o restante, né, o pouco mais de 1 milhão, a destinação dele é utilizado para a área da saúde e para a área de assistência social. Então nós temos acompanhado cada uma dessas parcelas, né, no caso a receita que foi repassada aqui para o município, e nós temos acompanhado as despesas também desse próprio recurso. Então o que a gente tem notado? A maior parte, tanto nesse conjunto de 8 milhões voltados para uso livre, para o equilíbrio das contas públicas,
quanto na outra parte dessa receita de 1 milhão, que é mais voltado para a área de saúde e assistência social, nós temos notado que a maioria dessas despesas elas foram utilizadas com despesas com pessoal. Então entra a FGTS, entram convênios odontológicos, entram convênios na área de saúde, né? Tudo isso para poder equilibrar as contas públicas do município, né? Já que a gente sabe que a despesa com pessoal, a gente pode até dizer que seria a principal despesa, a despesa mais urgente que o município precisa pagar logo de cara. Ou seja, então, de toda essa receita, toda essa que recebeu do governo, não necessariamente todo o valor foi destinado exclusivamente ao combate da Covid, exatamente, como, por exemplo, aquisição de testes, enfim, esse tipo de coisa. Sim, a gente tem não necessariamente todo esse valor, né? A gente tem que a maior parte desse valor foi utilizada com despesas com pessoal. E alguns valores específicos algumas partes menores foram utilizadas em compras específicas também, que aí são relacionadas diretamente a ações de enfrentamento à Covid. E tudo isso dentro da lei, né, Tiago? Tudo isso dentro da lei. Então, quer dizer, às vezes, às vezes o cidadão pode pensar, mas de todo esse valor foi pago para funcionário, ou foi destinado para isso ou para aquilo, e deveria ser para a Covid. Então, não necessariamente. A lei é bem clara e diz que o executivo ele pode utilizar parte desse recurso para esse fim. Exatamente. Então, é importante, assim, é importante que o cidadão ele tenha conhecimento disso, né, e procure na fonte para não sair depois falando, às vezes, né, fazendo comentários que não são pertinentes. Exatamente, né? Essa lei específica, né, ela dá essa margem para o município poder, por meio desses recursos, ter um equilíbrio nas contas públicas, né? Uhum. E uma das justificativas é justamente a queda do ICMS, que acaba afetando a arrecadação de cada um dos municípios. Então, uma outra receita que a gente acompanha aqui, um outro orçamento que a gente acompanha muito também no observatório, é o próprio orçamento público, né? A gente notou que a receita estimada para esse ano de 2021 para o município de Matão ela é bem menor do que foi nos anos anteriores, justamente por conta da queda de arrecadação do ICMS e de demais tributos, né, de mais receitas próprias do município. Ô, Tiago, e voltando um pouquinho na questão da compra, né, dos recursos destinados à Covid, a prefeitura ela fez algumas aquisições, né, de licitações de compra, né, de testes. Você poderia falar um pouquinho a respeito disso, assim, para a gente dar uma visão geral aí para a população? Sim, a prefeitura, ela, no caso, eu tinha falado um pouquinho mais cedo da licitação que foi no formato de pregão eletrônico, que foi no caso dos testes rápidos, né? Então, nessa licitação específica, nós tivemos 10 mil testes, que foi uma própria demanda da prefeitura e que teve esse valor de quase 80 mil, que foi um valor licitado, né? Ou seja, a prefeitura, então, ela fez a aquisição desses 10 mil testes para o Covid. Isso. Ela fez essa aquisição e foi feito todo esse processo licitatório, no qual participaram as 23 empresas, né? E anteriormente, antes desse quadrimestre, a gente também teve alguns outros exemplos, né? Os próprios exames PCR, que também foram comprados. A gente também teve em outros momentos, durante esse período da pandemia, a aquisição de máscaras também, né? Então, é algo que a gente observa, como a prefeitura tem atuado em relação às despesas relacionadas à Covid. Além disso, é importante destacar que lá no portal da transparência da prefeitura nós encontramos também as compras diretas relacionadas à Covid. Então lá nós temos alguns documentos, autorização de fornecimento, ordem de fornecimento, que especificam algumas compras diretas que foram realizadas nesse período também da pandemia, especificamente em relação à Covid. Nós notamos uma certa carência em relação a compras que não são relacionadas à Covid. Mas pelo menos em relação à Covid, a gente tem lá algumas abas específicas no portal da transparência que deixam um pouco mais claro sobre como está a atuação do município em relação ao contexto da pandemia. O portal da transparência, né, Tiago, então é o nosso meio de mais rápido, pode-se dizer, de conseguir determinadas informações. E não necessariamente a gente consegue as informações que a gente precisa lá no portal da transparência, né? Apesar de, às vezes, de ter algumas informações, mas quando a gente precisa do detalhamento dessas informações,
não existem, na verdade, isso que acontece. Tanto que a gente já sugeriu, né, tanto para a gestão passada como vamos fazer para essa também, uma revisão no portal da transparência, para que qualquer cidadão que queira consultar o portal da transparência encontre a informação que ele deseja no detalhe que ele precisa. Não simplesmente com os títulos, né, de determinada informação, ou que determinada secretaria utilizou desse recurso e depois não tem mais nada e nenhuma informação para onde foi destinado aquele recurso especificamente, né, Júnior? Então, exatamente, o portal da transparência, apesar de existir, tem bastante carência ainda. Nós precisamos ainda, né, uma sugestão que a gente vai levar para a prefeitura de uma revisão, até que eu diria assim, uma grande revisão dentro do portal da transparência. Porque já que é o portal da transparência, né, e a própria gestão municipal agora atual está comprometida com a transparência, é o primeiro passo aí que a gente pode contribuir para que possa ter um portal da transparência, eu diria assim, melhor, né? Na sua opinião, assim, qual que seria a informação mais importante, prioritária, que você necessitaria do portal da transparência e que você não encontra hoje? Sim, para responder sua pergunta, Júnior, é importante a gente destacar também o próprio observatório, e dentre os vários checklists que o próprio sistema USB oferece, existe um checklist específico para o portal da transparência, né? Para verificar a quantidade de informações que deve ter lá dentro do portal da transparência e assim, o detalhamento dessas informações que precisam estar lá dentro do portal da transparência. É isso que traz esse checklist. Exatamente. Esse checklist ele coloca uma série de itens, uma série de situações, uma série de informações que são fundamentais estarem presentes no portal da transparência, que envolve desde processos licitatórios, até mesmo orçamento, até mesmo a documentação referente à própria execução orçamentária ao longo do ano, documentações que envolvem a PPA, a LOA, a LDO. Agora, respondendo a sua pergunta especificamente, quando nós temos acesso ao portal da transparência, o que a gente nota é uma certa carência em relação às compras diretas do município, né? Quando a gente analisa os processos licitatórios, como os pregões, como os convites, né? Como a concorrência, que também é uma modalidade de licitação de um preço um pouco maior, como a tomada de preços também, nós notamos que ali a gente tem pelo menos algum norte, ainda que faltam documentações, né? Não é à toa que nós temos as vistas agendadas para a gente tirar foto de toda essa documentação. Pelo menos uma documentação essencial nós temos acesso ali. Quando a gente fala de compras diretas, que envolve as dispensas e a inexigibilidade, a gente tem já uma carência muito grande no portal da transparência em relação a documentações relacionadas a esse tipo de compra. Mas já vamos levar, né, Tiago e Júnior, nós já vamos levar, né, para essa gestão a nossa essa necessidade de Sim. melhoria, né, que às vezes não é tão difícil assim de se conseguir, né? Às vezes é uma questão de processos e é isso que a gente pode contribuir. Esse processo, o processo licitatório mesmo, porque o que está hoje no portal da transparência é o edital, né? Você tem acesso ao edital, que é a intenção de compra da prefeitura, correto? Mas você não tem ali acesso ao processo, que é o que antecede aquele edital, né? Que é o que mostra por que a prefeitura chegou naquela necessidade, qual que é o histórico de consumo daquilo, para ela estar comprando aquilo. Enfim, esse processo que antecede, a gente não tem ele disponível imediatamente ali, né? Que é esse processo que o observatório vai lá e fotografa página por página, né? Sim. Isso, por exemplo, seria uma melhoria extremamente relevante. Exatamente, né? seria uma outra melhoria importante, né? A gente tem alguns municípios que a gente tem essa documentação disponibilizada na íntegra, com tempo real. E outros observatórios, né, Tiago? Exatamente, principalmente em municípios, que a gente pode até citar exemplos, se for o caso, né? Em observatórios que já existem há 12 anos, a gente tem uma contribuição do observatório junto com a prefeitura, um trabalho em conjunto, para poder dar essas sugestões do que é importante ter no portal da transparência, né? Que é algo que a gente gostaria muito que ocorresse aqui no município também, né? A gente tem essa demanda do portal da transparência, que antes de mais nada não é uma demanda própria do observatório, mas da própria população,
de poder fomentar a própria cidadania, né? Para cada cidadão poder acompanhar cada compra que existe no município. Porque também é um não ter tanta processo, dificuldade de é um acesso. processo assim de adaptação também. Não é uma coisa assim que Imediata. imediata. A gente entende que é dúvida. um processo assim de Sim. implantação, de adaptação, da gente se alinhar para que a gente consiga contribuir de uma melhor forma e para que a gente receba também a informação de uma melhor forma, né? A gente sabe que isso não é do dia para a noite. Existe já uma forma dos departamentos, das secretarias funcionarem. Então, para fazer essa integração, a gente sabe que não é um processo simples. Sim, com Né? certeza. Então, é um passinho de cada vez. O Observatório, inclusive, é uma instituição nova em Matão. No nosso primeiro ano de atuação, a gente já se deparou com a pandemia. Aham. Né? Então, isso já, vamos falar assim, atrasou um pouquinho a eficiência do nosso trabalho também. Né? Sem dúvida. O desafio aumentou. Então, assim, a gente sabe que é uma melhoria por vez, é um processo, um passinho de cada vez, né? O importante, né, Júnior, é que nós temos já temos esse diagnóstico. Isso é muito Sim, importante. sim. A gente tem o diagnóstico, a gente tem as sugestões, que é o que nós vamos levar, né, tanto ao executivo quanto ao legislativo, para que a gente possa, dentro da realidade, das possibilidades, contribuir para que isso aconteça. Que isso acontecendo não é importante para o observatório, não. É importante para a gestão, para uma gestão pública mais eficaz, e mais ainda, é importante para o município. Sociedade, para o população, município, né? O exatamente. resultado para o município é fantástico. Você quer dar mais algum exemplo de licitação, de acompanhamento que a gente fez nesse quadrimestre? Bom, a gente tem... Vou pegar algum caso mais interessante que a gente acompanhou também. Só para informar, o relatório, a gente está passando uma forma didática aqui, mas o relatório completo vai estar disponível para download no link que vai estar embaixo do vídeo no YouTube. A gente vai disponibilizar também no Instagram, no Facebook, e lá a gente vai ter as informações detalhadas. O relatório completo vai estar lá. Aqui a gente vai ponderar, destacar alguns temas, deixar ele de uma forma mais didática, assim, né? Mas ali a informação vai estar detalhada. Ô Tiago, e a gente, principalmente nessa questão das compras, né, dos processos, das licitações, quando a gente não encontra ou quando a gente necessita de alguma determinada informação, a gente encaminha tanto para a prefeitura como para a Câmara Municipal ofícios, requerimentos, tal, e nós fizemos bastante, né? Seria legal dar um exemplo assim que a gente percorreu esse caminho assim. Sim, a gente, para citar um exemplo, né? A gente teve, vamos falar de números então. A gente teve 13 ofícios de acesso à informação. Então nós solicitamos 13 vezes acesso à informação de processos licitatórios específicos, né? Basicamente seria o que, Tiago, assim, esses ofícios para conseguir o quê? É um pedido? Que tipo de informação? Esse ofício nós solicitamos o acesso a todo aquele processo licitatório Que a gente está falando aqui. que a gente está falando. E além desses ofícios de acesso à informação, nós tivemos a quantidade de 16 ofícios que são justamente de questionamentos de processos licitatórios diferentes que a gente fez nesse período. Ou seja, a gente analisou o processo licitatório quando a gente teve a oportunidade de ter acesso a ele. Sim. E verificou alguma coisa, né, Júnior? Que a gente tinha dúvida ou algum questionamento ou até alguma sugestão e fez esses requerimentos encaminhados à Prefeitura Municipal, no caso. Sim. Aí a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, nós tivemos uma licitação de combustíveis, nós tivemos uma licitação de veículos também, na qual nós fizemos todo esse processo. Nós esgotamos os recursos, vamos dizer assim, né? Nós começamos acompanhando por meio de um ofício de acesso à informação, isso tanto para a licitação de veículos quanto para de combustíveis. Nós identificamos que seria interessante a gente ter algumas informações a mais também, que só por meio da documentação talvez não estava tão claro, a gente queria um entendimento melhor de cada um desses processos licitatórios. Então nós elaboramos um novo ofício com novos questionamentos sobre esses processos licitatórios, tanto que eu estou utilizando como exemplos porque teve mais também, né? No caso, esses do meu exemplo,
o de veículos e o de combustíveis. Nós encaminhamos para a prefeitura, nós tivemos uma resposta na época que também acabou não respondendo de fato o que eram as nossas dúvidas, e não foi suficiente. Incompleta. Uma resposta bastante incompleta, que acabou não respondendo o que a gente tinha perguntado. E aí, Tiago, fizemos o quê? Nós encaminhamos depois para a Câmara, né, e também nós até hoje não tivemos retorno da Câmara. Vale lembrar que essas licitações que eu estou utilizando como exemplo também foram mais para o final do ano também, né? E que Mas essas licitações aconteceram, as compras ocorreram. As compras ocorreram. Não sei se ocorreram as compras efetivamente, mas as empresas ganharam essas licitações. Sim. Nós fizemos esses questionamentos ou seja, os contratos já estão firmados com essas empresas que ganharam as licitações. E, mais uma vez, né, volto a deixar bastante claro, né, a todos vocês que estão nos ouvindo e assistindo, a importância que nós precisamos ter de ter acesso imediato a essas informações, porque nós fizemos alguns questionamentos já depois do contrato ter sido firmado já com a empresa. Então, pode até acontecer, como já aconteceu em outras ocasiões, a qual a licitação ela foi cancelada por questionamentos, né? Mas isso aí gera problemas, né? Porque primeiro que não é entregue o produto ou serviço, né? Sim. Segundo que é um retrabalho, porque vai ter que fazer outro processo licitatório. São todos despesas, né? Custos desnecessários, né, Júnior? Exatamente. Então a gente também contribui nessa área. Para evitar nós temos que agir sempre preventivamente, né? Claro que aí o custo as despesas com todo o processo vai ser muito menor, né? A gente imagina. Por fim, depois que nós solicitamos para a Câmara, nós também enviamos para o Ministério Público, né? Que também é um outro órgão que existe para poder defender o interesse público. Então nós atuamos justamente nesse acompanhamento junto do Poder Executivo, nesse acompanhamento das compras públicas. Quando surgem alguns questionamentos que nós pensamos que são importantes terem mais esclarecimentos, nós seguimos todo esse processo até a gente ter uma resposta satisfatória. Então, resumindo, a gente precisa fazer um ofício para questionar alguma coisa ou para sugerir algo. A gente questiona o primeiro órgão, que seria a prefeitura. Exatamente. A gente não tem a resposta, a gente leva essa demanda para a Câmara e para os vereadores. Até porque os vereadores eles são responsáveis. Eles são responsáveis por questionar a prefeitura e a prefeitura é responsável por retornar esse questionamento. A própria Câmara, ela tem essa atribuição de poder fiscalizar, de poder dar indicações ao Poder Executivo. E se a gente não tem a resposta, não tem o retorno, aí a gente aciona o Ministério Público. Sim, é isso. É esse o processo. Okay. E acionamos várias vezes o Ministério Público o ano passado, né, Tiago? Nós já acionamos várias vezes o Ministério Público ao longo do ano de 2020. Inclusive, nós tivemos uma determinação da própria Promotoria de Justiça daqui de Matão para que a Prefeitura concedesse o acesso imediato à informação para o Observatório Social, né? E nós tivemos também a determinação da própria Promotoria de Justiça daqui de Matão para que a Prefeitura passasse a autuar e a numerar cada um dos processos. A paginação, né? A paginação de cada um desses processos, né? Então a gente também tem o Ministério Público. Algumas conquistas. Algumas conquistas para a gente colocar. Hoje nós notamos, diferente do que acontecia antes, todo o processo licitatório que a gente tem acesso, ele está numerado. Antigamente a gente não notava isso. Hoje todos os processos eles estão numerados, da página 1 até a página 1000. E por que é importante, Tiago, estar numerado? É importante porque ali a gente nota que não existe documentos faltando, por exemplo. Sim, a gente nota que existe uma sequência, principalmente por isso. Existe uma sequência, existe uma ordem cronológica de documentação por ali. Sim. A gente sabe que... É porque se estivesse faltando alguma página ou algum documento... Nós não saberíamos, porque eles não estão numerados. Se fosse retirado algum documento do processo licitatório, ninguém saberia. Passaria despercebido por todos. Né? Agora, claro, lembrando que o ideal, né, no mundo atual, em 2021... seria que isso fosse digitalizado. Até porque já teve um trabalho ali para se digitar aquilo, para organizar, para separar, não sei se é feito no Word, não sei, né? Enfim. Então já está disponível digitalmente, né? Ele só foi impresso.
Sim. Né? Então o ideal seria realmente que fosse digitalizado, né? Bom, pessoal, então tendo em vista tudo que foi falado aqui, ficou bem claro que o trabalho do pessoal aqui é bem extenso e que eles precisam de mais voluntários para poder ajudar nesse trabalho. Então, gente, como é que o voluntário que quiser entrar em contato com vocês, qual que vai ser o número de telefone, o e-mail? Vamos lá, Thiago, você tem o número de cabeça aí? Tem o número de telefone de cabeça. Qual que é? O DDD é 16, né? O número é 2016-3000. Também pode entrar em contato pelo nosso e-mail, matão@osbrasil.org.br. E aí tem as redes sociais também, que é muito fácil de achar. Você digitar OSB Matão no Instagram, já aparece o nosso perfil Facebook. lá. No Facebook, OSB Matão, já aparece também a página do Facebook lá. É muito fácil de encontrar. Então é assim, Raquel, o trabalho do voluntariado, né, o observatório, como ele é sustentado, né, no seu trabalho por voluntariados, né, no trabalho em si. Ninguém é remunerado, é bom deixar bem claro isso. Exatamente. aí. Com exceção, né, do Tiago, que é o nosso coordenador e que faz o trabalho intenso, né, de poder analisar a documentação, enfim, tudo isso aí. Mas o nosso trabalho é todo voluntariado, ninguém é remunerado, mas a gente precisa de mais voluntários, porque quanto mais processos licitatórios ocorrerem, mais análises nós precisamos fazer, né? Mais análises, mais decisões nós precisamos tomar, e mais processos, mais entregas nós precisamos acompanhar, né? Então isso a importância, né, do voluntariado é fundamental. Então vocês aí que estão nos assistindo, se tiver interesse, quiser saber mais a respeito do observatório, né, a gente tentou passar um pouco do nosso trabalho do dia a dia, né? Do dia a dia, não deixe de entrar em contato, né, conosco através das redes sociais, telefone ou e-mail, e venha participar com a gente. A gente acredita muito que, assim como nós, né, que nos sensibilizou essa questão da participação, né, do acompanhamento da gestão pública, dos gastos públicos, existem muitas pessoas que também têm vontade de participar, têm vontade de contribuir, mas não sabem, né, como nós lá 2, 3 anos atrás não sabíamos como fazer, né, como iniciar, como participar, como contribuir. O Observatório é a oportunidade para fazer isso. E quero deixar também bem claro, né, informar a todos esses que estão nos acompanhando, que o trabalho do Observatório não se resume ao acompanhamento das compras públicas. Vai muito além disso, né? Por exemplo, nós temos um trabalho bastante forte a ser realizado com relação à cidadania fiscal, que é o envolvimento, né, como eu falei no início, dos jovens, dos adolescentes e da população em geral, da participação como cidadão, a contribuição como cidadão na gestão pública. Então são trabalhos, são projetos que nós temos, que nós vamos levar às escolas, por exemplo, de divulgação do observatório e de fomento, né, de estímulo a essas crianças, esses jovens, os adolescentes a participarem também mais ativamente da gestão pública. É uma questão de cidadania, né? Outro trabalho que nós fazemos também com relação à capacitação de micro e pequenas empresas na participação das licitações. Temos trabalho dos acompanhamentos da Câmara Municipal, das sessões. Então, o nosso trabalho não se resume, apesar de ser um foco bastante importante com relação às compras, que é a partir de recursos, mas nós temos N outros trabalhos de cidadania, de pessoas envolvidas com a questão da educação propriamente dita, que é importante. Então, se você acha que não tem muito o perfil para poder estar acompanhando o relatório, analisando a questão das compras públicas, mas você tem um perfil que é voltado, por exemplo, para a educação, para lidar com jovens, com adolescentes, está aí a oportunidade também. Temos vários projetos que no momento estamos sem pessoas, sem voluntários para que possam desenvolvê-los. Então é importante também que se tiver necessidade, venha entrar em contato com a gente para poder conhecer um pouquinho mais do trabalho do Observatório que está sendo realizado e do trabalho que a gente tem a realizar ainda, mas que no momento está um tanto impossibilitado por falta de voluntários. É isso aí. E como parte também da metodologia e da apresentação desse relatório quadrimestral, né, dessa apresentação que a gente está fazendo, a gente também faz uma prestação de contas, né?
embora exista todo o trabalho voluntário no observatório, nós todos aqui somos voluntários, o Thiago, que é o coordenador, ele é um funcionário contratado do observatório. Então, por quê? Porque o observatório ele tem uma estrutura, ele é uma instituição, uma organização sem fins lucrativos, né? A gente ganhou, inclusive adquiriu o título de utilidade pública, né? Mas ele tem uma estrutura organizacional, para que ele seja mais efetivo, uma estrutura organizacional no formato assim, como se fosse uma empresa, uma instituição privada, né, João? Sim. Assim, o modelo de gestão. Então, ele está sediado em um escritório, né? A sede fica na associação comercial. Geralmente, todos os observatórios, a maioria deles, eles ficam sediados nas associações, porque as associações já têm esse perfil de ceder, né? De agregar essas instituições, né? E ela geralmente tem um horário de abertura, um horário de fechamento, ela geralmente tem os espaços ali disponíveis, né? A qual agradecemos, né, a Associação Comercial de Matão, que nos cedeu o espaço, né? Todo emprestado, assim, né, o espaço, assim, a gente usa a estrutura, o telefone, a internet que a gente utiliza lá é também cedido para o observatório em forma de doação. As cadeiras, os móveis, os computadores também são todos doados, assim, mas o observatório ainda tem um custo, ele tem um custo ainda, no caso o coordenador, que é o Thiago, ele tem um custo, tem estagiário, então isso gera um custo. O custo administrativo também, administrativo, né? São xerox que nós precisamos, enfim, toda tirar nossa cópia, despesa, exatamente, sim. Backup de arquivos, né, que a gente acabou contratando. Então ele tem uma despesa ali, né? E esse dinheiro que mantém vocês, ele vem da onde? Como é que funciona? O observatório ele não recebe dinheiro público. Não pode, né? Ele não pode, porque isso... Ser isento mesmo de qualquer vínculo Exatamente. público, né? Nosso grande, assim, é importante deixar bem claro que, como eu falei no início lá, que nós não podemos ser filiados a partidos políticos, a gente não pode receber dinheiro de recurso público, até para que a gente possa ter total independência e liberdade Exatamente. de ação. Exatamente. Independente desse governo que está agora ou do que vai vir, independente disso, nós temos total isenção com relação a partidos políticos, à gestão política. E ele é uma ferramenta estritamente mantida pela sociedade. Então, o observatório recebe doações de pessoas físicas, recebem doações de empresas. Nós que somos voluntários, fazemos parte da diretoria, a gente passa o chapéu. Então a gente passa, convida amigos, apresenta o observatório e se não pode participar como voluntário, contribui com dinheiro. E hoje o observatório ele tem uma despesa aí em torno de uns R$ 2.800 mensais, né, que é o custo dos funcionários ali, né, estagiários. Apesar da maioria apesar dos gastos administrativos ali serem praticamente doados, a gente não tem esse gasto, mas tem um custo com o pessoal, né? E a gente tem uma receita meio próxima disso também. O relatório quadrimestral completo, vou voltar a falar, ele vai estar disponível para download. Então lá a gente vai ter o fluxo de caixa, o plano de contas. Esse plano de contas existe a vice-presidência, existe o conselho fiscal, que ele aprova. O conselho fiscal é um voluntário que é um contador, né? Então ele faz a aprovação disso também. Vai estar disponível completo para download no relatório completo. Mas assim, para resumir, o observatório ele tem uma despesa hoje de aproximadamente R$ 2.800 e ele tem uma receita aproximada desse valor também. Então, meio que a gente empata no mês a mês ali. Se a gente conseguisse mais doações, se a gente conseguisse uma receita maior, nós conseguiríamos abrir outras frentes de trabalho também. Outros projetos, Outros né, projetos também, exatamente. Né? Hoje a gente tem um caixa, tem uma leve gordurinha ali de uns R$ 8.000, né? Mas a gente não pode bobear, né? Sim. Então assim, a intenção é a gente aumentar o número de voluntários, aumentar o número de mantenedores, a gente fazer as visitas, apresentar o observatório. O observatório ainda tem muitas pessoas, muitos cidadãos, muitas empresas em Matão que ainda não conhecem, né? A gente quer fazer um trabalho de divulgação, a gente tem a parceria com as rádios, que nos ajudam bastante. A gente vai fortalecer isso, vai fortalecer as redes sociais, para que quanto mais pessoas, mais divulgação, mais pessoas estiverem fazendo parte, maior vai ser o acompanhamento que a gente vai conseguir fazer. Você que é voluntário de comunicação, né, também está aí a oportunidade de fazer um trabalho voluntário. Eu diria que o trabalho voluntário
eu considero, né, no caso nosso, um trabalho de solidariedade mesmo, Júnior. Sim. Porque apesar de a gente adquirir conhecimentos e contribuir, eu considero como uma solidariedade porque o que nós estamos fazendo para o município é para benefício daquelas pessoas às vezes mais necessitadas, que o recurso precisa chegar a ela, que a questão da saúde precisa chegar a ela, da educação precisa chegar nela, e às vezes é o que tem menos recursos disponíveis. Então, voltando à importância que nós temos no acompanhamento do executivo, né, da prefeitura, das compras públicas, né, que precisam ser bem realizadas, tem que ser uma compra bastante eficaz para que os recursos possam chegar àqueles que realmente necessitam. E eu penso assim, João, o dinheiro, ele não tem ideologia, ele não tem crença, ele não tem posicionamento, o dinheiro é um para tudo, né? Então, assim, o Observatório ele foca muito nesse trabalho porque é um trabalho voltado para a questão de eficiência do dinheiro, porque o gasto ele tem que chegar onde precisa e da melhor maneira. Exatamente. Então, essa é a contribuição que a gente faz, independente de ideologia, independente de posicionamento, independente de qualquer coisa, dinheiro não tem isso, né? Então, é um trabalho bastante importante esse do Observatório aqui na cidade. Eu considero também, e convido a você que considera o trabalho que está conhecendo agora, ou você que já conhece o trabalho do Observatório, que venha se juntar a nós, né, pessoalmente, e possa contribuir com a gente para que a gente possa ter uma Matão cada vez melhor. Eu considero, como eu já disse no início, eu não sou cidadão matonense, né, eu estou aqui em Matão já há algum tempo e escolhi essa cidade porque eu acredito que é uma cidade muito progressista. E a gente, né, com o Observatório, a gente tem uma maneira de contribuir mais ainda com o progresso dessa cidade, né? Então, convido a vocês, né, mais uma vez, que venham se juntar a nós como voluntários para poder participar desse empreendimento que eu diria que é uma gestão pública muito mais eficaz, eficiente e justa. E só lembrando, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do Observatório, podem ir até a sede do Observatório, lá na Associação Comercial, funciona em horário comercial, das 9 da manhã às 5 da tarde, acessar as nossas redes sociais, a página no Facebook, Instagram. Vão lá conhecer o Thiago. Nós fazemos 2 reuniões semanais. Uma reunião é somente a diretoria, para definir as questões estratégicas, planejamento, plano de ação, e uma reunião de sábado que é aberta para toda a população, para os voluntários e tal, que a gente apresenta um resumo do que foi trabalhado na semana e o que foi discutido entre o Observatório, a gente apresenta para a população. Então, quem quiser participar dessas reuniões, hoje elas estão sendo online, a gente quer voltar logo a fazer as presenciais. Quem quiser participar é só entrar em contato com a gente. O Thiago está lá na Associação Comercial para recebê-los, né, com os braços abertos, né, Thiago? Sim, com certeza. A gente pode, quem tiver interesse, qualquer dia pode fazer uma visita na nossa sede, conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, né? Relembrando também o nosso e-mail, matão@osbrasil.org.br, e o telefone é DDD 16, o número é 2016 3000. 2016 3000. 2016 3000. 3000. E comentem pra gente aí, onde a gente for publicar esses vídeos aqui, o que vocês acharam desse formato que a gente fez, né, de apresentação, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, coloca aí sugestões aí, que vão ser muito bem-vindas. A ideia é sempre melhorar. Com certeza, com certeza. Obrigado por ter assistido a gente. Obrigado, Thiago. Obrigado, Raquel. Obrigado, João. Muito obrigado a todos. Até o próximo relatório quadrimestral. Até a próxima, pessoal. Até, pessoal. Até.